Posso? Pronto. Iniciada a gravação. Ótimo. Então, vamos lá de novo. Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma sessão de julgamento da segunda turma recursal. É a de número 250, mais uma online. Então, vamos precisar da colaboração de todos para cumprirmos as regras corretamente e garantir o bom andamento dos trabalhos. Os advogados que foram cadastrados para sustentação, eu vou ler aqui na ordem em que eu vou chamá-los, que foi a ordem dos pedidos. Doutora Simone Barbosa, Andresa Cerqueira, Raoni Lima, Davi Gabriel com 3 processos, doutor Gabriel Souza, doutora Nívia Guirra com 3 processos, doutor Luiz Sérgio, doutora Diana Maria, doutora Thaís Marcondes, doutora Mirna com 3 processos, doutora Luíse Passos com 2 processos e doutora Cláudia Cristiane com a última a ser chamada. Antes de dar início a essa sessão, eu gostaria de saber se existe alguma questão na ata passada, salvo a necessidade de retificação do item 128, que deve constar retirado de pauta. Doutora Karen, doutor Fábio. Não, sem retificação, tudo ok. Então, a ata da sessão passada fica homologada com a ressalva da retificação do item 128, que deve constar retirado de pauta. Então, vamos dar início agora às sustentações orais. Doutora Simone Barbosa, a senhora pode ligar a câmera e ligar o microfone. Eu chamo a julgamento o processo 25.381.14.2015.401.3300. É o item 56 da pauta de doutor Fábio Stiff. Doutora, por favor, quando estiver pronta, são 15 minutos de sustentação. Antes de começar, por favor, o nome e a OAB. Seja bem-vinda à segunda turma recursal. Bom dia a todos. Simone Barbosa, OABBA 50434, advogado da parte autora recorrente. Saúdo aos ilustres julgadores e aos servidores aqui presentes. Irei fazer uma breve síntese da demanda. Trata-se de uma ação indenizatória por uma prestação de serviço em decorrência de uma venda casada, prática essa proibida no atual ordenamento jurídico. Pretende a parte autora a condenação da Caixa Econômica Federal ao pagamento de indenização de danos morais e materiais. Resumidamente, a parte autora firmou um contrato de financiamento habitacional junto à Caixa. No entanto, foi compelida a realizar também a contratação de um seguro residencial, além de um seguro de auto. Situação essa que configura a venda casada. É importante destacar que a prestação de serviços bancários são submetidos às normas do CDC e proíbe, dentre as práticas abusivas, chamada venda casada, caracterizada quando o fornecedor condiciona o serviço do produto ou bem pelo consumidor a que este concorde em adquirir um outro produto ou serviço. Vale salientar ainda que o CDC, preceitua uma dupla finalidade nessa limitação. A primeira é evitar que o consumidor, ao adquirir um bem de serviço, seja obrigado a pagar por outro serviço não desejado. A segunda é de cunho concorrencial, é de impedir que vincule a venda de um bem ou serviço indicado pelo mesmo fornecedor, cesseando assim seu direito de liberdade. Vale frisar ainda que a ré não comprovou o fato impeditivo, modificativo do seu direito, restando assim comprovado que realmente houve a venda casada. Ressalto ainda que não é a primeira vez que há ações contra a Caixa Econômica Federal, uma vez que a demanda são inúmeras demandas nesse mesmo sentido, com essa mesma matéria. O juiz julgou parcialmente procedente apenas para restituir de forma simples os valores descontados a título do seguro. Recorremos no intuito de caracterizar o dano moral e
que o dano material seja restituído em dobro, uma vez que houve má-fé por parte da ré e tal conduta não pode passar em branco. Chama a atenção ainda que o dano moral possui uma dupla finalidade, o caráter indenizatório e punitivo, que consiste em punir o agente lesante pela ofensa cometida. O valor indenizatório também tem que ser capaz de demonstrar o ilícito praticado, que o ilícito praticado não será tolerado pela justiça. Não se pode ignorar também a necessidade de impor uma pena ao causador do dano moral. A não aplicação da função punitiva acarreta no estímulo indireto à prática de novas infrações. Essas são as razões. Obrigada, doutora. Doutor Fábio Schiff. Ok. Esse é o processo de item 56 da minha relatoria. Trata-se de um recurso interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar nulo o contrato de seguro de vida firmado entre as partes, condenar a Caixa ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.940,32, com a devida atualização com correção monetária e juros, conforme o Manual de Cálculo da Justiça. Requerem os recorrentes a reforma da sentença sob o argumento de que contrataram o financiamento habitacional junto à ré, contrato é a descrição do contrato, contudo, como condição essencial para a celebração do referido contrato, os autores tiveram que adquirir um seguro residencial no valor de R$ 902,07, bem como seguro alto no valor de R$ 1.038,25, totalizando o valor de R$ 1.940,32. Assim, seria devida a restituição em dobro prevista no artigo 42 do CDC e o pagamento da indenização a título de danos morais. Excelência, o ponto controvertido que foi levado a conhecimento do colegiado diz respeito essencialmente à questão da configuração ou não da hipótese prevista no artigo 42 e a comprovação ou não da existência de dano moral. Em relação à incidência do artigo 42 do CDC, eu, seguindo o entendimento do STJ, não dei provimento ao recurso nesse ponto, que haja vista que essa repetição em dobro pressupõe a ocorrência de má-fé do credor. E realmente, em termos jurisprudenciais, dificilmente você verifica qualquer julgado nesse sentido, de reconhecer a má-fé do credor nessas hipóteses de venda casada. Em relação a dano moral, na linha do que eu já venho professado aqui nessa turma recursal, fora aquelas hipóteses em que o dano moral é em ré ipsa, há necessidade de comprovação de uma significativa lesão à esfera psíquica. No caso concreto, da narrativa da petição inicial, não se deflui nenhum tipo de transtorno que transborde o simples reconhecimento da ilicitude do negócio jurídico, motivo pelo qual também neguei provimento ao recurso interposto pela parte autora, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau. Esse é o meu voto. Doutora Karen. Eu acompanho o relator, inclusive só também aqui querendo deixar consignado que também é meu entendimento que nesses casos, quando você já defere a devolução dos valores pagos, isso daí, de qualquer jeito, já mesmo que você considere o dano moral em ré ipsa, essa própria devolução, não se tratando de valores exorbitantes, ele já cumpre o fundamento da lei, né? Eu também acompanho o relator e a turma, por unanimidade, desproveu o recurso da parte autora. Obrigada, doutora, pela participação. O próximo processo é da doutora Andresa Cerqueira, é o processo 41.935.53/2017, 401.3300, da minha relatoria, item 45. Doutora, bom dia. Seja bem-vinda. Só fazendo uma ressalva, a doutora Andresa, ela fez o requerimento, mas também juntou o subestabelecimento. Certo, então vai participar, doutora Andressa. Andressa Lima Pirajá, sou eu. OAB 59667. Tá certo, doutora Andressa, quando estiver pronta, 15 minutos. Certo. Qual é o item? Só um minutinho, Olivia, qual item? É o item 45 da minha pauta.
Achou, doutora Karen? Já estou aqui, já pegando. Pode prosseguir, pode. Doutora Andressa, quando estiver pronta, 15 minutos. Certo. Estamos aqui representando a parte autora, a recorrente, senhora Marcela Martelles de Menezes. Trata-se de uma ação que visa o restabelecimento de auxílio-doença ou concessão de aposentadoria por invalidez. A autora, ela recebeu o benefício do auxílio-doença desde 2015, mas após a realização da perícia médica revisional a cargo do INSS, o benefício foi cessado em 6 de outubro de 2017, sob a alegação de não constatação de incapacidade para o trabalho. A sentença julgou procedente o pedido para conceder o benefício do auxílio-doença com data de início em 20 de março de 2018. Data esta apontada como data de início da incapacidade da autora pelo perito ortopedista que a avaliou. A parte autora, contudo, pugna pela reforma da sentença para retroagir a data de início do benefício para a data da cessação indevida ocorrida no dia 6 de outubro de 2017, tendo em vista que o conjunto fático probatório dos autos demonstra a manutenção do seu estado incapacitante pelas mesmas patologias que ensejaram a concessão inicial em 2015 e ainda atestaram o agravamento do seu estado de saúde. Outro sim, a autora também pugna pela concessão do benefício da aposentadoria por invalidez em lugar do auxílio-doença, tendo em vista que, diante da constatação de sua incapacidade total e temporária para o exercício de atividades laborativas, o magistrado de primeiro grau deveria ter analisado as condições sociais e pessoais da autora que indicam seu direito à concessão de tal benefício. Conforme pode se verificar na análise dos autos, em decorrência da natureza diversa das patologias que acometem a autora, ela foi submetida a 2 perícias judiciais com médicos de especialidades distintas. A primeira perícia realizada com médico ortopedista, ocorrida em 20 de março de 2018, constatou incapacidade parcial e temporária da autora por ser portadora de patologias de cunho ortopédico no joelho, na coluna lombar e cervical. E ainda atestou que o início de sua incapacidade se deu no dia da realização do exame, em 20 de março de 2018. Já a segunda perícia, realizada em outubro de 2018, atestou a incapacidade total e temporária da autora, tendo em vista ser portadora de grave patologia de cunho respiratório, qual seja asma brônquica com evidências de descompensação. Assim, com relação à data de início do benefício deferido, é possível verificar que as patologias identificadas pelos peritos judiciais são as mesmas diagnosticadas nos relatórios médicos juntados aos autos e contemporâneos à cessação do benefício ocorrida lá em 6 de outubro de 2017, bem como são as mesmas identificadas em outras perícias administrativas que ocorreram no mesmo ano da cessação. O relatório médico datado de 4 de outubro de 2017, 2 dias antes da perícia que cessou o benefício, que está relacionado aos autos, por exemplo, menciona que a autora já é portadora das patologias degenerativas do joelho e da coluna cervical e lombar, além de atestar que a mesma se encontra inapta para o trabalho e ainda sugere a concessão do benefício da aposentadoria e menciona a necessidade da mesma de utilizar bengala. Ademais, de acordo com os laudos da SAB juntados aos autos, as perícias administrativas realizadas no ano de 2007, anteriores à cessação do benefício, atestaram a incapacidade total e temporária da autora em decorrência das mesmas patologias. Inclusive, a perícia realizada 3 meses antes da cessação, em 3 de julho de 2017, atestou a manutenção de sua incapacidade total e temporária e ainda fixou como data de início da incapacidade a data da concessão inicial do benefício em 13 de julho de 2015. Assim, a parte autora vem invocar a aplicação do princípio da continuidade do estado incapacitante, que prevalece no âmbito do direito previdenciário de acordo com as jurisprudências dominantes relacionadas no texto do recurso, e que dispõe acerca da presunção da permanência da incapacidade do segurado desde a data da cessação do benefício, quando comprovada nos autos a incapacidade do segurado decorre das mesmas patologias que ensejaram a concessão inicial do benefício. Dessa forma, é possível constatar que a parte autora
incapaz para o trabalho desde a data da cessação, em 6 de outubro de 2017, caracterizando assim a ilicitude da cessação e fazendo jus a autora ao restabelecimento do benefício a partir de qual marco. Cumpre destacar ainda que o magistrado ele não está restrito às conclusões do laudo pericial, quando outras provas estão aptas a comprovar e fortalecer seu conhecimento. Essa é a inteligência do artigo 436 do CPC. Já com relação ao seu direito à concessão do benefício da aposentadoria por invalidez, cumpre ressaltar a conclusão do perito clínico geral acerca da incapacidade da autora, no qual entendeu que a mesma se encontra total e temporariamente incapaz para as atividades laborativas como empregado doméstico. Diante da constatação de incapacidade total e temporária, a jurisprudência previdenciária majoritária entende que caberia ao juízo sentenciante analisar as condições sociais e pessoais da parte autora, para verificar se não é o caso da concessão do benefício da aposentadoria por invalidez. O que não ocorreu nos presentes autos. Da análise das condições pessoais e sociais da parte autora, é possível verificar que a mesma possui idade avançada, contando hoje com 56 anos de idade, tem baixa instrução e sempre trabalhou com atividades eminentemente braçais, como a de empregada doméstica. De outro modo, analisando as patologias de que é portadora, de ordens ortopédica e respiratória, e os sintomas decorrentes das mesmas, como limitação de mobilidade, dores lancinantes no joelho, coluna lombar e cervical, além dos graves problemas respiratórios e da natureza degenerativa de todas as patologias, verifica-se que suas limitações são completamente incompatíveis com o exercício de qualquer atividade laborativa, concluindo-se pela permanência de seu estado incapacitante. Ademais, por se tratar de pessoa com idade avançada e com baixa instrução, não se mostra viável sua reinserção no mercado de trabalho. Por tudo exposto, a autora vem requerer a reforma parcial da sentença para conceder o benefício da aposentadoria por invalidez em lugar do auxílio-doença, diante da constatação da permanência de sua incapacidade, e para que o início do benefício retroaja à data de cessação do auxílio-doença ocorrida em 6 de outubro de 2017, tendo em vista que restou demonstrada a continuidade de seu estado incapacitante pelas mesmas patologias que ensejaram a concessão inicial. Obrigada, doutora. A ilustre advogada colocou bem todos os fatos e as controvérsias estabelecidas no processo. O único ponto que não foi abordado na sustentação, mas o foi no recurso, no finalzinho, é porque a parte pede também que seja mantido o benefício até que seja realizada a perícia. Na última falazinha do recurso. Portanto, eu analisei 3 pontos no meu voto. A questão da retroação da data do início da incapacidade, a questão se é o caso de aposentadoria por invalidez ou não, e também a questão da data da cessação do benefício. Com relação ao primeiro tema, que é a data do início da incapacidade, como a ilustre advogada colocou, foram realizadas 2 perícias, e as 2 firmaram datas de início da incapacidade no ano de 2018. Então, considerando que existe elemento técnico imparcial fixando a incapacidade no momento ocorrido em 2018 e que as enfermidades dela são cíclicas, então eu entendo que não é possível a retroação da DIB, porque não é possível a comprovação da data do início da incapacidade de momento anterior àquelas fixadas pelo perito do juízo. Com relação à incapacidade para fins de aposentadoria por invalidez, os 2 peritos também foram categóricos no sentido de que a incapacidade é temporária. E, portanto, eu entendo que não é tecnicamente correto, na grande maioria dos casos, fazer a análise das circunstâncias pessoais da parte quando o perito médico expressamente diz que a parte vai recuperar plenamente a capacidade laboral. Então, a hipótese não é de aposentadoria por invalidez mais auxílio-doença. Com relação à questão da data da cessação do benefício, na medida em que a parte pede que seja
porque a sentença determinou que seja mantido o benefício por 6 meses da data da implantação, e a parte no recurso pede que seja mantido até a realização de uma perícia, eu estou dando parcial provimento apenas nesse ponto do recurso, para alterar a DCB para 30 dias da data da intimação da parte deste acórdão, a fim de garantir à parte o direito de formular eventual requerimento administrativo, se entender que permanece incapaz. Doutor Fábio Schiff. Excelência, eu concordo com os argumentos expostos por Vossa Excelência. Eu gostaria apenas de salientar que a Turma Nacional de Uniformização tem um posicionamento acerca da necessidade de avaliação das condições pessoais e sociais apenas nas hipóteses em que é constatada a incapacidade definitiva. E como Vossa Excelência salientou, a prova pericial foi no sentido da existência de incapacidade temporária. Eu cito como paradigma o recurso 0510-497-39 de 2018, e no qual foi reconhecida essa tese pela TNU. Então, para nos afastarmos desse entendimento primado pela TNU, haveria necessidade de haver distinção no caso concreto, o que, no meu entendimento, não se faz presente nessa situação, motivo pelo qual acompanho Vossa Excelência. Doutora Karen. Também acompanho a relação. A turma, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso da parte autora. Obrigada, doutora Andressa. Obrigada, gente. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Chama a julgamento o processo do Dr. Raoni Lima de Assis. O processo é o 13.496.32/2017.401.3300. É o item 60 da pauta de Dr. Fábio Schiff. Correto, Excelência. Doutor. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo. Nome completo e OAB, por favor. Raoni Lima de Assis, OAB 32022. Doutor, quando estiver pronto, 15 minutinhos. Doutora. Mais uma vez, bom dia. Saúdo a todos na presença do ilustre relator, doutor Fábio Schiff. Nesse processo, estou advogando na defesa dos recorridos. O primeiro recorrido, o senhor Geovânio de Assis Batista, que é juiz do trabalho desde 2003, e os demais autores recorridos, são dois recorridos a mais, a senhora Alzenaide e o senhor Argentino. A senhora Alzenaide com 77 anos e o senhor Argentino com 84 anos. A matéria principal discutida nos autos trata-se do direito da inclusão desses genitores, o segundo e terceiro autores, no plano de saúde criado pelo TRT5 em 2015. A inicial foi acolhida através de decisão liminar por antecipação de tutela. A Igreja Turma, em sede de agravo de instrumento, desproveu o recurso da parte contrária, entendendo que a pretensão dos autores, com base na Constituição, era válida, trazendo até mesmo argumentos novos. E a sentença foi confirmada através dos diversos fundamentos exposados pelo doutor Dirley Cunha. Nesse momento, eu venho aqui para que seja validada a sentença, confrontando os argumentos utilizados no recurso da parte contrária, que, na verdade, trata de um recurso que é cópia fiel da contestação, que, em verdade, não se aprofundou nos fundamentos trazidos na própria sentença, tanto que eu trago a preliminar de ausência de dialeticidade. Mas, passando para o tema principal, que é o direito à inclusão dos genitores no plano de saúde do TRT5, é importante trazer o histórico do processo e dos acontecimentos, salientando que, desde 2003, o primeiro autor tem como seus dependentes incluso no plano de saúde oferecido pelo TRT5. Primeiro, foi o plano de saúde IH, e com o cancelamento do plano de saúde IH em 2008, foi oferecido pelo TRT5, sobre as vestes do TRT5, nas instalações do TRT5, inclusive
com desconto do TRT5 nos contra-cheques, 3 planos de saúde, a Promédica, a Amil e a Sul América. Essa informação é importante, que eu tenho que trazer à tona, é que o autor escolheu primeiro, em 2008, a Promédica. Essa informação é muito importante. E, posteriormente, migrou para a Amil. Ocorre que, de lá para cá, a partir de 2015, com a criação do plano do TRT5, um plano próprio, né, houve a exclusão da possibilidade de inclusão dos ascendentes para quem se filiou ao plano de saúde Amil e Sul América. Somente quem estava no plano de saúde Promédica teve esse direito, somente esses servidores teve esse direito de migrar os seus genitores. Então, se instalou no TRT5 uma situação de quebra de isonomia, né? E eu fundamento as contrarrazões trazendo princípios constitucionais, né? Ratificando os princípios constitucionais que também foram utilizados na sentença, né? Primeiramente, o princípio da boa-fé, confiança e segurança jurídica, né? Desde 2003, o primeiro autor vem contribuindo, vem pagando o plano de saúde que monta em torno de R$4 mil agora, através do TRT5, na confiança de que, em um momento futuro, não haveria qualquer segregação, qualquer diferenciação entre os demais servidores, né? Até mesmo porque, eu trago esse documento aqui, eu enfatizo esse documento, não havia qualquer informação, e abordo o princípio da ampla publicidade, informação dos atos administrativos, não houve nenhuma divulgação, nenhuma informação de que futuramente determinados servidores seriam penalizados porque escolheram um dos 3 planos de saúde, né? E para trazer à tona a informação de que não houve ampla publicidade dessa segregação, dessa diferenciação, eu trago o documento intitulado Informação ao Ofício da AGU SAPES, em que o responsável pela assistência à plano de saúde TRT5, ele informa nas palavras dele que transparecia era que o tribunal oferecia os 3 planos de saúde e que os servidores poderiam escolher. Então, Excelência, não havia nenhuma diferenciação dos planos de saúde, de boa-fé, o autor e os demais servidores acreditavam que os 3 planos eram oferecidos a todos os servidores de forma igualitária, né? E eu trago também o princípio que é mais importante, doutores, que é o princípio, o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana, o direito à vida, porque trata-se de autores que já estão em idade superiores a 75 anos, é uma demanda que é peculiar, é singular, é importante, até mesmo porque, se for reformada a sentença que permitiu a inclusão dos dependentes do plano de saúde, serão dois senhores acima de 75 anos que estarão desassistidos sem um plano de saúde. É de conhecimento geral que a inclusão de senhores em novos planos de saúde é praticamente impossível hoje em dia. Os planos de saúde não permitem, doutores. E outro ponto é que, fazendo uma interpretação sobre o prima do direito de saúde e a dignidade da pessoa humana do ato normativo, permite-se que seja incluído os dependentes, como foi na sentença, nesse plano de saúde, até mesmo porque sempre houve essa expectativa, sempre houve esse direito de inclusão dos dependentes, dos ascendentes, no plano de saúde, doutores. Outro sim, é preciso salientar que as partes não pretendem se locupletar de uma benesse criada pelo TRT5. Desde que foi implantada através da decisão da sentença, da antecipação de tutela, o autor principal, vem contribuindo mensalmente com quase R$4 mil no plano de saúde. Então, não é de graça, não haveria prejuízo para a parte contrária. Na verdade, o que se pretende aqui seja garantido simplesmente a inclusão dos genitores no plano de saúde do TRT5. Pois bem, falando um pouco sobre danos materiais, foi definido na sentença também danos materiais, é preciso dizer que não houve, na verdade, houve um prejuízo financeiro da parte autora pela não possibilidade, pela não permissão do TRT5 da inclusão dos seus genitores, né? Porque ele teve que se filiar, permanecer filiado à AMIL, para que seus dependentes
não ficasse sem um plano de saúde. Então, ele teve que custear o plano de saúde dele, fora as despesas extras do plano de saúde dos genitores, que seria um pouco mais barato se fosse permitido desde 2015 a inclusão no plano de saúde do TRT5, né? Então, com base no artigo 186 do Código Civil, eu peço a manutenção da sentença que deferiu os danos materiais. Passando para outro ponto, doutores, eu investi um pouco a ordem, eu quero falar um pouco da preliminar de ausência de adversidade que eu suscitei nas contrarrazões, porque o recurso da parte contrária, na verdade, é cópia fiel da contestação. E não é só por isso, né? Eu trago essa informação porque, por se tratar de cópia, não houve exploração, não houve confrontamento com os fundamentos utilizados na sentença, né? A sentença foi baseada em princípios constitucionais, em pressupostos fáticos e jurídicos trazidos no arcabouço do processo e que não foram confrontados. Na verdade, a parte contrária chegou ao ponto de contestar novamente um pedido que sequer foi deferido em sentença que foi dano moral, né? E no que tange a competência, foi arguída pelo recurso da parte contrária a preliminar incompetência absoluta. Doutores, não há nenhum pedido de anulação de ato administrativo aqui. O que se pretende, não há nenhum requerimento nesse sentido. O que se pretende é uma interpretação de acordo com os princípios constitucionais para que seja validado o pedido de inclusão dos dependentes no plano de saúde, doutores. E ainda que se entenda que houve um pedido transverso de requerimento de anulação de ato administrativo, eu trago jurisprudência majoritária do TRF1, no sentido que, mesmo que haja esse pedido de anulação, quando não se trata de demanda complexa e que não haja um alcance geral, federal do ato administrativo e que essa matéria fique limitada, se limite ao interesse jurídico individual da parte da causa, né, não há necessidade de se declarar a incompetência absoluta, a incompetência para a Justiça Federal comum. Pois bem, com base nesses argumentos, doutores, que eu peço a manutenção da sentença, novamente rogando para que seja interpretada, para que seja observado que se trata aqui de um objeto muito importante, que é o direito à saúde, o direito à vida, de duas pessoas que estão no final da vida, que passam por situações complexas de saúde, né? E diante desse panorama que estamos vivendo, que seria praticamente impossível a aquisição de novo plano de saúde, né? No caso seja reformada a sentença, eu espero que não, com base nos princípios constitucionais que eu salientei aqui, né? E, novamente, eu peço a manutenção da sentença pelos fundamentos que eu trouxe aqui. Muito obrigado, doutor. Eu não estou ouvindo, desculpe. Desculpe, eu que me atrapalhei no microfone. Obrigada, doutor Fábio Schiff. Ok. Os pressupostos fáticos já foram expostos pelo advogado da consultora. No caso concreto, antes de adentrar a questões preliminares de mérito, em relação ao conceito de eletricidade, eu também comungo do entendimento. Agora, particularmente, eu não vi nenhuma espécie de mácula, no caso concreto, observando esse recurso interposto pela União, uma vez que a União realmente ela reprisa os argumentos jurídicos expostos na petição, na contestação. Todavia, são argumentos jurídicos que são capazes de infirmar a sentença proferida pelo magistrado, ainda que no plano teórico, tanto no que diz respeito às questões preliminares, como na questão de mérito, o motivo pelo qual eu entendo que o recurso seria admissível. Não houve, por parte eu tenho adotado, inclusive, esse posicionamento em relação à dialeticidade, quando o recurso interposto pela parte é estritamente genérico. No caso específico, há uma impugnação por parte da União acerca de pontos específicos que foram adredemente tratados em sua contestação. Evidentemente que eu concordo com o posicionamento do advogado acerca do tipo de insurgência, da qualidade da insurgência, a fim de ser possível estabelecer um contraditório com a parte contrária para que a decisão final passe por esse crivo e tenha qualitativamente um resultado melhor. No caso concreto, eu já venho adotando isso aqui em alguns processos, acerca da questão atinente à competência dos dados especiais federais.
Eu parto do pressuposto e me utilizando também de precedentes da quarta região, no qual o entendimento preponderante é que é de ser fixado que o ato administrativo federal que afasta a competência do Juizado Especial Federal é aquele que se constitui no motivo imediato e suficiente para a aquisição, a perda ou a modificação de um direito. E no caso concreto, no meu entendimento, eu penso que a pretensão em tela busca anulação ou cancelamento do ato TRT 48/2015, constituindo este ato administrativo um motivo imediato e suficiente para a negativa do direito subjetivo afirmado pela parte autora. Eu trago também como exemplo, inclusive, eu consultei esse processo, a parte autora trouxe na sua petição inicial a decisão que foi proferida no âmbito do Juizado Especial Federal, que havia sido favorável, uma decisão interlocutória. Eu faço referência ao processo 00210718/2016, e, inclusive, verifiquei que nesse processo o magistrado reconheceu a situação idêntica ao mesmo litígio. O magistrado reconheceu a incompetência dos juizados especiais federais, justamente com fundamento na questão atinente à anulação do ato administrativo, determinou a remessa para a Federal Comum, foi proferida uma sentença por doutorável desse processo, uma sentença favorável, e o recurso da União encontra-se pendente de julgamento no âmbito do Tribunal Regional Federal. Então, eu trago um precedente no qual foi reconhecida a incompetência absoluta dos juizados especiais federais e esse processo encontra-se pendente de grau de recurso no Tribunal Regional Federal da primeira região, motivo pelo qual eu dou provimento ao recurso da União para anular a sentença proferida e determinar a remessa dos autos para uma das varas federais cíveis da Seção Judiciária do Estado da Bahia, com fundamento no artigo 109.1 da Constituição, com o artigo 64, parágrafo 3º do CPC. Esse é o meu voto, excelência. Pela ordem, doutor, me perdoe, seria mantido a decisão de liminar? Sim, consta expressamente, doutor. Consta no meu voto. Inclusive, doutor, esse é o ponto 6 do meu voto. Efeitos da decisão judicial que concedeu antecipação da tutela, mantidos até posterior análise pelo juízo competente, conforme estabelecido no artigo 64, parágrafo 4º do CPC. Obrigado, doutor. Nada. Doutora Karen? Eu acompanho o doutor Fábio, não tenho nada para colocar mais, ele já disse tudo que eu poderia também pensar. Eu também acompanho o doutor Fábio, realmente a anulação de ato administrativo em uma hipótese que não é excepcionada pela lei do juizado, e sendo mantida a tutela antecipada, eu penso que o doutor consegue discutir isso a contento na vara competente. Então, a turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso da União. Obrigado, doutor. Obrigada, doutor. Bom dia.